Glória a Deus pela sua vida. Eu vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento da graça de Deus. Obrigado, Pai. Eu já declaro o perfeito entendimento, Senhor, na vida de todos aqueles que estão e irão receber a graça, o apostolado, o entendimento perfeito em Cristo, Senhor. E isso para a glória de Deus. Em nome de Jesus, assim eu creio e assim também eu falo. E isso para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo e esse ressuscitado. Declaro que a tua palavra não voltará para ti vazia, porque assim eu creio e assim também eu falo e assim também eu declaro, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo e esse ressuscitado. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida de todos os abençoados. Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um estudo em graça do Ministério MGA Manaus. E nós temos um tema, e o nosso tema é os fariseus do nosso tempo, os mesmos do tempo de Jesus. Então, amados, a gente vai ver que Jesus ele repreendeu os fariseus, há 2000 anos atrás. Então continua ainda, amados, assim como os mesmos fariseus do tempo passado, ainda existem os mesmos, amados, porque Jesus é o mesmo e os fariseus do tempo passado é o mesmo do nosso tempo, ou seja, os do nosso tempo são os mesmos do tempo de Jesus. Ou seja, eles estão assentados na cadeira de Moisés, ou seja, ainda estão pregando a lei, ainda estão ensinando heresias, fazendo com que o povo de Deus, eles possam estar aí sendo induzidos ou conduzidos ao erro, Nós vamos ver alguns textos para que a gente possa, para que as ovelhas possam ter o perfeito entendimento da graça de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Vamos ler Mateus 23. Mateus 23, o versículo é o 1. Vamos ler primeiro do 1 ao 7. Mateus 23, do 1 ao 7. Mateus 23, do 1 ao 7. Aqui Jesus está censurando os mestres ou os fariseus, da lei, daquele tempo, que são os mesmos do nosso tempo, amados. Os mestres da lei e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Ou seja, os falsos mestres, os fariseus, eles ainda hoje estão assentados na cadeira de Moisés. Como é estar assentados na cadeira de Moisés? Ou seja, eles ainda estão pregando doutrinas antibíblicas, ou seja, estão pregando a lei, amados. Por isso que estão assentados na cadeira de Moisés. Estão pregando a lei, induzindo ao erro doutrinário da igreja, porque a sã doutrina para a igreja de Cristo, ela está no apostolado do apóstolo Paulo, a qual ele recebeu a revelação da graça de Deus através de Jesus Cristo. O 3. Portanto, obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Então aqui Jesus, censurando os fariseus, disse que eles não faziam o que eles diziam. E nos dias de hoje também, amados, os fariseus do nosso tempo são os mesmos do tempo de Jesus. Eles censuram as ovelhas que não pode, que não pode assistir televisão, mas na sua casa tem televisão, São várias doutrinas que realmente não pode, Não pode
o adultério, e quantos estão aí induzidos ao adultério, a quebra de comunhão da família com relação ao adultério. São algumas das obras da carne, meus amados, que são praticadas, né? Então eles induzem as pessoas a fazerem, mas eles não fazem, amados. Eles levam as pessoas a fazerem sacrifícios, mas eles não querem se sacrificar. E Jesus falou isso para os fariseus dos tempos antigos, e são os mesmos do nosso tempo. Atam fardos pesados, difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Então aqui, amados, fica claro que eles atam fardos pesados nos ombros das ovelhas, para que elas possam fazer. Quantas campanhas, quantas correntes, né? Sacrifícios, subida de monte, e às vezes até sacrifício de dinheiro, amados, querendo que você possa fazer oferta de sacrifício, enquanto que eles não precisam fazer oferta de sacrifício, porque não honram a Deus. Eles honram aos seus ventres, né? Concluindo aqui, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem nos ombros dos homens. Eles, os fariseus dos tempos de Jesus, que são os mesmos do tempo de hoje, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Esses fardos, Jesus disse que eles não querem mover nem com o dedo. Imagine eles irem fazer a subida nos montes, fazerem o jejum, fazerem os sacrifícios. Eles não vão querer, eles não vão aceitar, amados. Eles estão apenas colocando fardos e sobrecarga na vida das ovelhas. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Aqui está, amados. Eles não fazem ou não faziam, os que eram do tempo de Jesus e os que fazem hoje, porque o nosso tema é os fariseus do nosso tempo, que são os mesmos do tempo de Jesus. Ou seja, tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Então fica claro que eles honram os homens, honram o seu ventre e não honram a Deus. Eles querem serem vistos pelos homens, alargam os seus filactérios e alongam as franjas das suas vestes. Ou seja, só são crentes por fora, amados, só são crentes de boca, não tem frutos, ou seja, não tem frutos para Deus. Ou seja, uma roupa, né? Uma roupa que pode, uma roupa que não pode, é um santão por fora, enquanto que a santidade para com o Senhor, ela é uma santidade interna, né? Ela é uma santidade espiritual. Então eles colocam aí essas vestes, essas capas religiosas, ou seja, uma doutrina carnal, uma doutrina da carne. Ou seja, colocam fardo. Mulher não pode cortar cabelo, mulher não pode se depilar, mulher não pode usar batom, não pode usar os brincos, não pode usar os acessórios, enquanto que isso não é peso para eles, né? Eles estão ali usando franjas, ou seja, são capas religiosas, amado, que nem eles mesmos cumprem. O 6. Amo os lugares de honra nas ceias, as primeiras cadeiras das sinagogas. Ou seja, eles querem um mérito de honra, amados. Eles querem as primeiras cadeiras, né? Como aqui Jesus falou através de Mateus. Amo os lugares de honras das ceias e as primeiras cadeiras das sinagogas. Então, sempre foi assim. Até nos dias de hoje, quando eu participei de um ministério evangélico, na hora da Santa Ceia, que não é a Santa Ceia, é Páscoa judaica, eles colocavam a taça maior para que as pessoas tomassem o vinho com a quantidade menor num copinho, enquanto que eles usavam taças, e eram as primeiras cadeiras, amados, porque eles querem serem vistos como líderes, como os mestres, como rabi, né? Então, toda pessoa religiosa, todo líder religioso,
todo fariseu, mestres que, como Jesus falou, amados, eles querem serem vistos, eles querem honra, méritos. Eles não estão preocupados em nenhum momento, amado, com as ovelhas, o que é de melhor para a ovelha. O 7. As saudações nas praças e serem chamados de rabi pelos homens. Então a prioridade deles são receberem saudações nas praças e serem chamados de rabi ou mestres pelos homens. Então eles querem realmente serem vistos e por isso vestem uma capa religiosa e não pregam o evangelho da graça de Deus, amados. Nós vamos ler ainda o 23. O 23 agora. Aliás, vamos ainda ler o 13. Depois vamos ler o 23. O 13. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, fechai o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que querem. Então, amados, aqui Jesus chamou eles de hipócritas, que eles amam estarem assentados em áreas de primeiro lugar. Então aqui Jesus disse: vós mesmos não entrais e nem deixais entrar os que querem. Porque, amados, eles estão cegos e sendo cego não pregam a graça, não querem que você receba, amado. Ou seja, eles são cegos, eles não entendem a graça, eles não receberam a revelação da graça e eles não querem que você receba. Por isso eles prendem as ovelhas com doutrinas, prendem as ovelhas com as correntes, com as tradições, para que as ovelhas não recebam o perfeito entendimento. Ou seja, nem eles recebem e nem deixam as ovelhas receberem, amados, colocando doutrinas, né? Esses dias a Igreja Católica colocou um decreto, né, que Maria não é corredentora, quem foi o Salvador foi Jesus Cristo. Ou seja, estão induzindo as pessoas a crerem em decreto, né, institucional, um decreto de uma instituição religiosa, amados. Enquanto que a palavra de Deus declara que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador. Então, amados, o decreto é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo, amados, para nós, e não decreto de instituição religiosa. Então, é um fariseu, amado, um fariseu que foi dos tempos de Jesus, ou seja, é um fariseu do nosso tempo. Ele está pensando só no seu ventre, não está pensando, amados, em você querer receber o perfeito entendimento, porque eles colocam uma instituição e depois eles colocam um decreto, ou seja, é um decreto institucional e não algo da Bíblia, amados. Não creiam nas mentiras dos fariseus desse tempo, amado. Creiam na palavra de Deus, receba a direção de Deus, receba a graça, receba o apostolado para você reinar em vida. Agora vamos ler o 23. Ai de vós, mestre da lei, e fariseus hipócritas, dai aos dízimos hortelã do edro e do caminho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Desvieis, porém, faz estas coisas sem omitir aquela. Então eles estão negligenciando, amados, tanto dos tempos de Jesus como os fariseus dos nossos tempos estão negligenciando a palavra de Deus com decretos institucionais, amados. Ou seja, negligenciam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, eles negligenciam a justiça, negligenciam a misericórdia e negligenciam a fé, amados, porque nós, os justos,
Nós vivemos por fé, crendo em Deus, porque toda ovelha, amada, ela crê, ela fala, ela confessa a palavra de Deus. O 24, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Então aqui a palavra de Deus, através de Mateus, a fala de Jesus, chamou os fariseus de condutores, ou seja, guias cegos. Então, se você for guiado por um cego, você vai se tornar um cego também, amado. Então, receba o perfeito entendimento da graça e do apostolado de Deus. Vamos ler o 25. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. Ou seja, amados, eles estão exigindo que as ovelhas não façam, mas eles também não fazem, amados. E fazem até muito pior do que até as próprias ovelhas. O 26 e o 27, para concluir aqui. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, do prato, para que também o exterior fique limpo. Então aqui Jesus chamou a atenção e exortou, chamou eles de fariseus cegos, mandou eles limpar o interior. Porque, amados, eles estão pregando carne, estão pregando para a carne, enquanto que nós precisamos, amados, nos dias de hoje, pregar para o espírito das ovelhas. Você é salvo pela graça, você já é abençoado, você já é reconciliado em Cristo, você já foi justificado em Cristo. Então, amados, nós já recebemos de Deus, né, a salvação. Então, hoje nós não precisamos mais, né, pregar para a carne. Nós devemos pregar para o Espírito. O 27. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Ou seja, não há uma transparência, amado, né? Se nós colocar de cabeça para baixo, vai cair muita coisa, amados, aí dos fariseus do sistema, né? Se a gente for mesmo a fundo aí no que concerne mesmo a uma vida com Cristo, né? Uma vida realmente cristã, a gente vai ver muita coisa. Então, é paralelo, amados, a vida espiritual. Os fariseus do tempo de Jesus, né, é paralelo aos fariseus do mesmo tempo de hoje, que esse é o nosso tema. Os fariseus do nosso tempo, os mesmos do tempo de Jesus. Nós vamos ler ainda Mateus agora, mas vamos lá para o 15, Mateus 15. Nós vamos ler o 7, o 8 e o 9. E depois somente o 14. O 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são normas de homens. Então, amados, fica claro que os fariseus do tempo de Jesus são os mesmos do tempo de hoje, do nosso tempo, amados. São fariseus hipócritas, amados, que realmente pregam doutrinas, preceitos de homens e não de Deus. Fica muito claro aqui a palavra de Deus. Vou ler agora o 14. Deixai-os, são guias cegos. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Então aqui Jesus mandou eles deixar os guias cegos, amado. Você não precisa ser guiado por um guia cego.
deixai também, amados, né? Deixai também. Eu falo isso pelo Espírito Santo de Deus, como Jesus falou para as ovelhas, porque os mesmos fariseus dos tempos de Jesus são os mesmos do nosso tempo, amados. Jesus disse para deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então, amados, deixai de ser guiado pelos guias cegos. Receba o perfeito entendimento, receba a graça, receba o apostolado, e viva a graça de Jesus Cristo e esse, o ressuscitado, para a glória de Deus. Porque se você se deixar ser guiado, amado, pelos guias cegos, ambos cairão no mesmo buraco. Cair no mesmo buraco, amados, não é um buraco que vai se abrir e você vai cair. Na verdade, é um caminho sem saída. É a porta larga, amado, que é o tempo da lei, que estão vivendo aí o sistema religioso, porque estão pregando a lei, estão sentados, né, na cadeira de Moisés, estão pregando aí a lei. Então, cair no buraco, amados, quer dizer que você vai ficar sem entendimento. Você vai cair em um mundo sem entendimento. Para você receber a perfeita direção de Deus, o perfeito entendimento de Deus, receba a palavra de Deus. Deixai os guias cegos. Esse é o primeiro passo, amados. Deixar de ser guiado pelos guias cegos e seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Então, amados, cair no buraco é estar com o entendimento perdido, amados, com a sua mente fechada, porque eles só pregam a lei. Todo o sistema religioso só prega a lei e impõe fardos pesados para as ovelhas, né? Tem que aceitar Jesus, senão não vai ser salvo. Ou seja, vão impor fardos para as ovelhas, amados. Ou seja, a ovelha não tem o direito de ser livre, enquanto que Jesus fez ela livre. Gálatas 5:1. Nós vamos fazer ainda aqui mais uma leitura, agora em Mateus. Nós vamos para o capítulo 7 agora. Ainda em Mateus, vamos para o 7 agora. Mateus 7, vamos ler o 15 até o 17. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então esses falsos profetas são os falsos fariseus de hoje, amados. São falsos irmãos, né, que às vezes até chegam, né, muitas vezes aí também no Facebook, mandam mensagem de amigo, e são falsos irmãos, estão infiltrados de ovelha, mas são bodes, são lobos, amados, e realmente não são ovelhas, né? O 16, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uva dos espinheiros ou figo das ervas daninho? Então, amados, a ovelha, ela é ovelha por dentro, amada. Ela não é ovelha por fora, é pelo fruto. Então você conhece a ovelha pelos frutos, o lobo pelo fruto e o bode pelos frutos, amada. É pelos frutos que você vai conhecer. O 17, do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Então, amados, se você conversar 10 minutos com uma pessoa, até 5, você já consegue ali absorver alguma coisa de fruto, né? Para saber o tipo de fruto que ela é, ou o tipo de fruto que ela pode estar trazendo, amados. Então, Jesus aqui
falou e deixou claro, amados, que nós temos que deixar de ser guiados por esses fariseus, por esses falsos profetas, por esses lobos, amados, porque eles querem realmente prender em julgo desigual, amados. Um julgo desigual com Cristo, porque eles estão ainda sentados na cadeira de Moisés, não estão pregando a Cristo, não estão pregando a graça, estão pregando a lei. Nós vamos ler o 20 ainda aqui do mesmo versículo. O 20 ainda de Mateus 7, o versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então vai ser sempre pelos frutos, amados, que você vai conhecer quem é o fariseu, quem é o falso mestre, quem é o falso profeta, amado, quem é o falso irmão, né? Então, não se associe com nenhum destes, amados. Agora nós vamos ler Gálatas 5, onde a gente vai ver um pouco sobre os frutos, os bons frutos e os maus frutos. Vamos lá para Gálatas 5. Vamos falar primeiro dos bons frutos, Gálatas 5, 22 até o 23. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. O 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui só estou lendo, amado, não estou interpretando, estou lendo a palavra de Deus. Então aqui é os frutos do Espírito. Se a ovelha tem os frutos do Espírito, ela tem o Espírito Santo, porque os frutos não é do homem, os frutos é do Espírito, amado. Agora vamos ver o outro fruto mau, né? Ainda aqui em Gálatas, do 5 ao 19 ao 21. Gálatas 5, do 19 ao 21. As obras da carne, elas são as conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, amados, não herdar o reino de Deus não quer dizer que você vai para o inferno, porque muitos têm essa mal interpretação. Se eu fizer tudo isso, eu não vou ser salvo, eu vou para o inferno, né? Jesus não vai me aceitar, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, né? Não é isso, amados, que Paulo está falando. Não herdar o reino de Deus é você não receber os benefícios da graça de Deus, é você não reinar em vida com o entendimento obscurecido, o entendimento cego, com a mente fechada, com a mente obstinada, amados. É você não reinar, você não viver por fé, né? Você viver uma vida carnal, uma vida sem a graça de Cristo. Então, para que você reine, você precisa mudar sua mente, mudar suas atitudes, para que você receba a graça e o apostolado, receba o perfeito entendimento da graça de Deus. A gente vai ler Malaquias 3:18. Malaquias 3:18. Malaquias 3:18.
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então é isso, amados, que Paulo estava falando, não herdar o reino de Deus, porque há uma diferença entre o justo e o ímpio, há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Quem serve a Deus, amado, quem recebe a graça do apostolado, vai reinar em vida. Há uma diferença, está escrito e eu creio, amado, e quem crê fala. Então há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Essa é a diferença, amados, para reinar em vida. Você precisa servir a Deus. E quem não serve a Deus, amados, é conhecido pelos frutos. Glória a Deus. Vamos ler aqui Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e entre o puro. Então, meus amados, é Deus que faz você discernir, é Deus que faz você receber a revelação da graça de Deus, porque está escrito: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Então você precisa entender essa diferença entre o santo e o profano, entre o impuro e o impuro, ou seja, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E você vai entender através dos frutos, amados, porque nós estamos falando aqui sobre os fariseus, sobre os falsos profetas, né, dos dias de hoje, que são os mesmos do tempo de Jesus. Vamos ler ainda mais 2 versículos para concluir. Nós vamos ler agora 1 Coríntios 5 e 11. Primeira Coríntios 5 e 11. Agora, porém, vos escrevo que não vos associeis com aqueles que dizem que, dizendo-se irmão, for devasso, for avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com quais não comais. Então aqui, amados, Paulo, o nosso apóstolo, o apóstolo da graça, ele está se referindo agora na graça, amados, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Então agora, não vos associei com estes irmãos, com esses falsos irmãos, amados, dizendo-se irmãos, ou seja, ele está falando que são falsos irmãos. Então existem os falsos irmãos. Então existem fariseus ainda dos tempos de Jesus, que são os mesmos ainda aqui conosco. Se for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tais não comais. Ou seja, não comais, não se associa, amados. Essa é a exortação de Paulo para nós agora debaixo da graça, a igreja do Cristo, né, de Jesus Cristo. É para nós não nos associar com nenhum fariseu, amados, com nenhum falso irmão disfarçado em lobo, né, disfarçado de crente, amados, que realmente não é. Pelo fruto você vai conhecer, através do discernimento, da direção do Espírito Santo de Deus, que deu para você o perfeito entendimento, que eu creio por fé, que você está recebendo, que você está entendendo a palavra de Deus. E vamos concluir
e finalizar o nosso estudo de hoje com 2 Timóteo, o capítulo é o 3 e o versículo é o 14. 2 Timóteo, o capítulo é o 3 e o versículo é o 14. Segunda Timóteo, capítulo é o 3 e versículo é o 14. Quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste e que está convicto, sabendo de quem o tens aprendido. Glória a Deus. Então, amados, receba o perfeito entendimento, da palavra de Deus. Receba a perfeita direção da palavra de Deus. Porque aqui, mais uma vez, o nosso apóstolo da graça, o apóstolo Paulo, quanto a ti, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aquilo que você está aprendendo, amado, recebendo a graça, recebendo o apostolado, recebendo a direção de Deus. E de que estás convicto, que você precisa estar convicto, amado, que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, sabendo quem o tens aprendido. Então, com quem você tem aprendido, amados? Não queira aprender com guias cegos, porque Jesus falou que quem for guiado por cegos vai se manter cego e não vai enxergar a nuvem, da lei está tampando seus olhos, ou seja, o véu da lei está tampando os olhos, e você só é liberto através de receber, amados, a revelação da graça do Jesus Cristo e o ressuscitado. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida de todos aqueles que estiveram aí conosco recebendo esse apostolado. Essa é a graça e esse é o apostolado. Glória a Deus pela sua vida e louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amados. Abba Pai. Então, amados, hoje nós encerramos mais um estudo aqui